RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. No ar, o programa acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, e também você já sabe pelas nossas plataformas digitais, aí pelo site da RDC TV, também pode entrar no Facebook ali e também no Instagram, enfim, para todas as partes do planeta. Se perder o programa, se não puder ficar até o final, tem lá no meu Facebook, lá eu coloco depois o programa na íntegra. E hoje vai estar bem bacana pelo seguinte: o meu convidado é músico, escritor, parceiro, e a gente vai descobrir outras coisas mais do Tedi Correia. Valeu mesmo, irmão, que dispensa grandes apresentações. Não, é bom, é bastante. É bom apresentar bastante. É bom apresentar bastante. Só se o cara tiver, sei lá, 5, 6 anos de idade, então não conhece, mora em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e no Brasil não conhecia nenhum de nós. Quanto tempo de banda já, Tedi? Então, a gente completou agora, dia 5 de outubro, 32 anos de Nenhum de Nós. 32 anos, eu acho que é vocês e o U2, eu acho que, e os Stones, talvez, né? Eu acho que banda... Não, Paralamas também é uma banda mais antiga. Ah, é verdade, o Paralamas também tá nativa aí até hoje. E a gente conta, esse 5 de outubro é a data do primeiro show. Onde é que foi? Num bar que não existe mais, chamado Bangalô, ali nos altos. No Bangalô. Da Protásio Alves. Que era onde a gente ensaiava, mas se tu pensar que provavelmente a gente começou a ensaiar e mexer com Nenhum de Nós mais de 2 anos antes, daqui a pouco tá fechando 35 anos de atividade. 35 anos. Interessante, com a mesma formação? A formação que iniciou, né? O Nenhum tem um trio formador, que sou eu, o Sadi e o Carlos. E esse trio continua junto até hoje. E depois o Veco Marques começou a fazer parte da banda em 1900 e... Começou a tocar com a gente em 90 e fazer parte em 92. E o João Vicente começou a tocar com a gente em 90 também e entrou pra banda em 96. Que e loucura. Aí tá a mesma formação. Que coisa séria. E eu me lembro, assim, falando de U2, tem um documentário do U2 que o baterista que fundou a banda e convidou os caras, ele disse que daí ele teve uma ideia que eles nunca mais precisaram trabalhar. Né? Então o Nenhum eu vejo assim, porque para se ter uma banda, além de você falou agora dos ensaios, né? Tem que despende de muito tempo, turnês. Eu quero falar depois sobre essa questão que há 32 anos atrás, 34 anos atrás, 35 anos atrás, nem se pensava nas redes sociais e na internet e no formato de se vender um músico ou uma banda, né? Isso mudou bastante, assim. Hoje em dia, tu me corrija se eu estiver errado, os artistas dependem muito mais de shows do que propriamente de discos vendidos. Como é que funciona isso? Então, mas sempre foi assim, sabia? Sempre foi assim? Sempre. Quem vendia muito disco, que era um caso, um Roberto Carlos da vida, Sim. Esse cara, ele tinha um ganho grande de discos. Mas, assim, sempre o que deu maior sucesso pro artista foi o show, né? Os shows. Os shows é que fazem com que a gente consiga movimentar mais as coisas, assim, né? E o disco, hoje, tem menos importância ainda, né? A gente não nem chama mais de disco, né? Né? Tu tem o CD aí por um princípio de trabalho, né? Vou pedir. Mas, vamos botar aqui, por exemplo, o vinil também, que se o lança vinil, e tal, né? é uma coisa já pro aficionado, assim, né? Um colecionador e tudo mais. Mas hoje não tem tanta importância. O que rola mais é a questão do serviço de streaming. E aí a venda ali é muito pequena, o que arrecada é muito pouco, né? Bom, então falando aqui, né, vocês seguem ali, tem um CD aqui, e o Doble Chapa é uma alusão também pro pessoal mais antigo. Explica a expressão, né, pro pessoal mais novo. Esse EP, ele é um EP que a gente teve a ideia dele no final do ano passado, porque a gente faz aquelas temporadas tradicionais no Teatro São Pedro, que esse ano tem de novo, né? De 6 a 9 de dezembro, para lançar o Doble Chapa. 6 a 9 de dezembro. 6 a 9 de Lá, dezembro. olha aí, ó. E aí a gente foi fazer pro ano passado e a gente chamou para participar da temporada um amigo que é um grande músico uruguaio, premiado lá e tal. E quando ele confirmou, eu falei, cara, vamos escrever alguma coisa junto. A gente já tinha uma música juntos, aí
Eu mandei para ele uma letra em espanhol, olha só o atrevimento. E ele fez a música, que é Una Vida Ordinária, que a gente tocava no show. E a gente depois, para ele, a participação dele no show ser um pouquinho maior, a gente tirou uma música dele que se chama Fã de Faith No More. E aí o que aconteceu foi que a gente, poxa, vamos gravar isso, vamos gravar isso, vamos gravar isso. Quando terminou a temporada, no dia seguinte a gente entrou em estúdio e gravou essas duas músicas com ele. Aí já surgiu a ideia, vamos fazer uma versão em português de Uma Vida Ordinária, né? Vamos fazer a versão em português. Vamos fazer uma versão diferente de Fã de Faith No More, não fazer totalmente em espanhol. Daí já surgiu a ideia de fazer uma parte em português. Daí já vamos convidar para cantar a Lucia Ferreira, que é uma cantora uruguaia. Aí, tem uma música guardada, que foi uma parceria com um argentino. Bom, quando a gente viu, a gente tinha um grupo de canções, que eram 4 canções. E a gente falou, se a gente fosse fazer um disco inteiro, aí ia parar tudo, trabalhar 2 meses, 1 mês e meio e tal. Que despende tempo e tal. E não ia ser um retrato do que aconteceu, que foi essa ideia ali, essa movimentação toda ali. Então virou um EP que ficou muito marcado por essa relação ali com o Federico Lima, né, que é o nosso amigo, e que ganhou esse nome de Doble Chapa, agora te explicando. Porque como tu falou, quem era mais antigo, tinha uma época que quem morava ali na fronteira do Brasil com o Uruguai, quem tinha que estar cruzando todo o tempo, porque tinha negócios, porque tinha que estar, de alguma maneira, todo o tempo cruzando a fronteira com o carro, para não ter que passar todo o tempo por aquela burocracia, tinha um carro com 2 placas, ou duas chapas. Duas chapas, como chamava. Era um doble chapa. Então, tu olhava carro brasileiro e carro uruguaio, com uma placa brasileira, uma placa uruguaia. Uma placa, ele ou ia seja, andar nos 2 países. Daí então, sabe, esse cara é brasileiro ou uruguaio? Daí os caras dizem, esse cara é doble chapa. É doble chapa. Tá aí que veio a expressão. Como não precisa mais isso hoje, a expressão ganhou um novo significado, que é quem tem uma identidade cultural com os 2 países, que é o nosso caso. Tem isso agora também, deu uma transformada na expressão. Tem. Por isso que tem ali na capa do EP, tem um marco de fronteira, que a gente criou essa brincadeira assim do desenho ali dos 2 caras. Aqui, ó. Bota ali, ó. Exatamente. E ali, bem no cantinho, onde tu tá com o dedo aqui, isso aqui... Mostra ali, vamos ver se o nosso companheiro ali fecha. Ali, o carvão é bom nisso. Olha, ali. Isso ali é um marco de fronteira. Um marco de fronteira. Que muita gente nem sabe que existe, né? O cara pergunta, mas como é que marca a fronteira? Tem um marco de fronteira. Tem um marco de fronteira. Daqui é tal país e daí adiante. Exatamente. Então a gente botou esse negócio assim, como se tivesse esse diálogo entre esses 2 países, entre esses 2 mundos, né? O rock e a música folclórica e tudo mais. Pois é, o Nenhum, não sei se é por ti ou pelo resto da banda, mas vocês têm esse carinho, assim, pela música espanhola, pelo Uruguai, pela Argentina também, né? Olha, todo mundo ali tem, alguns mais, outros menos. Sim, mas tem muito forte em mim no Sadi, porque o Sadi tinha uma irmã que morava em Bariloche e quando ela via, ela sempre trazia os discos. Uau. E a gente levou muitos discos para tocar em rádios aqui de Porto Alegre. O Mauro Borba até registrou isso num livro dele. Grande Mauro Borba. Mauro Borba. Lenda Viva, né? Lenda Viva, tá aí, grande abraço, o Mauro registrou isso no livro dele, que foi essa história de como que o rock argentino chegou aqui no Rio Grande do Sul. E ele atribui a esse trabalho que a gente fez, de levar os discos na rádio, na época na Ipanema, e o pessoal começou a tocar algumas músicas, tanto que o Charly Garcia e o Fito Paz vinham para Porto Alegre e não subiam para o resto do país, porque aqui tinha as músicas fazendo sucesso e tudo mais. E o próprio Jorge Drexler começou a tocar primeiro aqui primeiro aqui em Porto Alegre em relação ao Brasil inteiro e tal. Então a gente fez um trabalho aqui de livre e espontânea vontade para justamente a gente já exercitar esse diálogo, né? Essa conexão assim mais latina. O João Vicente, por exemplo, que é o nosso tecladista e toca acordeon, ele é apaixonado por Piazzolla, que é um ícone do tango argentino, né? Do tango moderno. Mas o Carlos e o Gilberto também são apaixonados, então é uma coisa que a gente... É muito autêntico pra gente essa mistura aí. E falava, tu agora em Brasil, tem essa coisa eu não posso deixar de falar, de perguntar, essa coisa das bandas, da relação das bandas aqui do Rio Grande do Sul com o sucesso em relação a, por exemplo, o eixo Rio e São Paulo. E eu me lembro que teve uma grande, assim, repercussão muito legal, que eu quero que tu conte essa história, o Sadi já me contou, mas da música Camila, com relação ao
Cazuza? O Cazuza cantando também. O Sadi disse, inclusive, que ele cantava, tinha uma parte que não era bem a letra, né? Como é que foi essa história, Tedinho? O que aconteceu foi que a Camila saiu no primeiro disco do Nenhum de Nós, que era um selo da gravadora, né? O selo seria uma repartição, entendeu? O departamento de rock dentro da gravadora que eles chamavam de selo, que era o selo Plug. E junto com a gente tinham outras bandas, tinha uma chamada Hanoi, não me lembro. E que a galera recebeu o disco, adorou, e o vocalista era muito amigo do Cazuza e mostrou o disco para ele. Olha aqui, tem uma música aqui que é sensacional, essa música e tal. Na época a música estava recém sendo lançada. E o Cazuza ouviu e ele falou, cara, essa música tem que fazer sucesso, essa música é maravilhosa, eu vou gravar. Pá! E ele já estava bem debilitado. Bem debilitado, né? Então as coisas tiveram que ser assim meio no calor da emoção, rápido e por isso mesmo tem alguns trechos ali que ele erra a letra, né? Mas o significado principal ele permanece. Manteve. E eu coloco assim como um dos motivos de grande orgulho da nossa história foi esse registro que o Cazuza fez na nossa música. Que legal. E então a Camila, a história da letra da Camila, porque eu me lembro quando lançaram, eu imaginava uma namorada, imaginava uma menina, aquelas tardes, aqueles olhos insanos e tal, que era uma história de romance, uma história de amor. Como é que é a história da Camila? Então, mas a Camila não é uma história bem assim. Não é? Não, ela fala de violência e de abuso contra a mulher. Por isso que tem a vergonha do espelho naquelas marcas, isso, é verdade. Os olhos insanos que passavam o dia a me vigiar, às vezes peço a ele que vá embora. E ela veio de uma história real, que nos foi narrada, de uma pessoa que estava passando por uma situação como essa. E a gente, sabendo dessa história, a gente falou, cara, a gente tem que abordar isso numa música. Olha a cabeça de uma banda, três caras se juntam para fazer rock, dizendo assim, não, a gente tem que abordar isso. Naquela época ainda, hoje está super em voga e tal. É um assunto importante sempre, mas naquela época não se falava tanto. Não se falava nada praticamente. Nada. E aí, não vamos falar, vamos... Só que como a gente estava saindo, era um período pós-ditadura, e ainda existia um pouco de censura. Tu não podia ser muito direto nas coisas, então tu usava um pouco de metáfora, né? Sim. E essa coisa de cantar na primeira pessoa, que nem o Chico Buarque fazia, né? Faz com as músicas, é a voz de uma mulher, é a Camila dando aquele grito de liberdade dela, entendeu? E isso foi uma coisa muito marcante, porque quem sofria e quem sofreu de abuso, quem passou por situação assim, desde o primeiro momento identificava isso na música. Entendi. E até hoje, esse ano passado, o Ministério Público de Rondônia fez uma campanha de combate à violência contra a mulher, né? E toda ela foi, a campanha inteira do Ministério Público em cima da letra da Camila. Musicado em cima da letra. Ou seja, uma canção que ela atravessou todo esse tempo com esse significado bastante forte, assim, né? Pô, que legal, disso, que legal. Né? E o pessoal em casa, então, entendeu o verdadeiro significado da letra. Os olhos insanos que passavam de me vigiar era o cara que tinha uma obsessão com ela, que não permitia que ela tivesse liberdade, entendeu? Sim. De se olhar no espelho também, da vergonha. E tem uma coisa muito que as pessoas também não percebem, que é meio enigmático, né? Que ele fala, e eu que tinha apenas, a canção fala, eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer, porque uma das coisas que mais acontece nas situações de abuso, inclusive dentro da família, é das pessoas não acreditarem na pessoa que sofreu, abusado. Entendeu? De falar e a pessoa... Por isso que hoje ainda tem... O debate é muito grande em relação a isso, porque a gente sabe de casos de familiares que abusam e os familiares, por ser próximos, as pessoas não acreditam. Então, quem sofre... É isso, duplamente, além e aí de ela sofrer, diz, era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. Muito legal. A gente vai fazer um rápido intervalinho aqui e depois eu volto com o Teddy Correia, porque tem muito mais assunto ainda, tem as palestras, tem os livros aqui que eu quero mostrar. É um instante só, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta aqui com o programa Acontece pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas.
eu costumo dizer, se você ligou a televisão agora, hoje em dia não tem mais esse negócio de televisão, né? Se você começou a nos assistir agora, porque tem o celular, tem tablet, tem o computador, né? Tem vários locais que você pode, plataformas, como se diz, que você pode ver o programa e assistir o programa. Então, se você começou a nos assistir agora, eu tô batendo um papo com o Teddy Correia, vocalista do Nenhum de Nós, que estava falando um pouquinho sobre a trajetória da banda, mas eu quero falar um pouquinho do lado do Teddy também, além de músico, compositor, de escritor. Quero que tu conte para nós, porque tem também palestrante, né? Eu já vi umas fotos lá no teu Instagram das palestras, uma galera, molecada inclusive, muita galera nova, que é importante. Como é que é isso, Teddy? Vamos começar pelos livros. Eu sempre tive essa paixão pela literatura. O Nenhum de Nós é uma banda que tem muita referência literária, E a gente sempre trabalhou isso aí com uma referência para o público também. Tem um livro, um disco do Nenhum que se chama Contos de Água e Fogo. Ou seja, parece que é um livro, né? De contos, mas era um livro, um disco. E então isso é uma coisa que sempre teve presente. Lá, mostra aqui, cara. Por 2006, eu resolvi, por sugestão de um amigo, fazer uma coletânea de poemas e tal, que virou esse livro aí que se chama Bruto, que essa edição que tem na mão é uma edição comemorativa de 10 anos. Posso abrir aqui? Claro, que ele é meio chatinho. Por favor, E aí, inclusive, ali atrás, ali no prefácio, ali, fala que daí é como se estivesse passeando pelos cadernos do Teddy Correia. Porque tanto que tá nessa caixinha, né? E isso aqui foi feito como se fossem uns cadernos, por isso que tem essa lombada aqui, a gente olha e parece um caderno. Que é tipo de caderno mesmo. O papel é outro. E aí tem umas coisas muito legais, que são os manuscritos. Os manuscritos mesmo. Da música, como ela surgiu, né? Rabiscados ali, ó. Com as correções. Nossa! Com as coisas que fazem parte do processo de criação, né? E aí vem o bruto do nome? Porque estava tudo no estado bruto. Aí foi esse o primeiro. Quantos anos já fez? 2006. 2006, já tem 12 anos já. Esse livro foi o livro mais vendido da Feira do Livro daquele ano. Olha só. Depois eu lancei um livro de crônicas, que é uma brincadeira com o título e com a questão do astronauta de mármore, que é o livro Astro Ajuda, mas é um livro de crônicas. Pois é, aquela versão também ficou muito bacana do som do David Bowie. Sim, muito legal. Marcante para nossa história, né? Quem é que teve a ideia ali de fazer aquele som? O nosso produtor, cara. Produtor de vocês, vieram lá de São Paulo, que é o Reinaldo Barriga. Que bacana. Depois, o mais recente que saiu, livro mesmo de poemas, é o Noite Ilustrada, que são poemas, e todos esses aí foram escritos para ser um livro cujo tema é o mesmo, é insônia e a noite, por isso que é Noite Ilustrada. Tem muita coisa falando de insônia. Tu tem insônia? Claro. É mesmo? E esse livro tem uma característica engraçada. Todo mundo riu aqui no estúdio. Quem é que não tem, né? E esse livro tem um lance interessante, que é o seguinte, eu acho bem interessante. Que eu mandei os poemas para vários desenhistas que eu conheço, eu sou muito ligado em quadrinhos e esse universo do desenho. Nós estávamos comentando isso. E aí eles pegavam o poema e cada um fazia uma interpretação sua do poema por desenho. Por exemplo, esse aqui, um poema chamado Paul. Olha a ilustração que foi feita ali, que é esse cara que ilustrou o Luke Ross. Olha ali. Esse cara desenha Homem de Ferro, desenha para Marvel e tal. A capa, por exemplo, que eu vou mostrar, é feita pelo Rafael Albuquerque, que é o capista do Batman, dos títulos do Batman E se a gente pegar bem, é o mesmo clima, se a gente olhar bem ali, aquela coisa soturna, de noite sombria, isso. E ele botou o símbolo do conhecimento, né, da sabedoria, que é a coruja. Que legal. E o mais recente Falando em desenho, né? Que eu fiquei espantado com a qualidade, e o Teddy me falou que não tem essa, que continua muito forte os quadrinhos. Esse mercado está muito forte. Chama O Segredo da Floresta, que é uma história infanto-juvenil. São dois meio-irmãos que estão aí e que têm que enfrentar dificuldades e tudo mais relacionados com uma questão envolvendo uma floresta. Com o roteiro meu e desenhos do Felipe Nunes, com o auxílio também do Rafael Albuquerque e do Rafael Scavone nos roteiros. E a gente, isso aqui saiu para todo o Brasil, tinha em banca de revista e tudo. Mas é um público para adolescente? Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Quadrinhos. E tu gosta assim dessa coisa dos quadrinhos, né? Eu gostaria muito de trabalhar nesse meio.
Eu já fiz mais roteiros, tem um que saiu numa antologia nos Estados Unidos só, que é uma antologia sobre mulheres magníficas, e eu fiz o meu roteiro sobre a Maria Bonita. Olha só, que legal. Que foi o Rafael que fez a capa do livro. Fez a capa do... Eu olhei esses tempos, agora estou me lembrando, no teu Instagram, eu acho que foi, quando morreu o Adam West, pode ser, sim. O Batman do seriado, que colocou ali, né? Pô, que coisa bacana, o pessoal não lembra o seriado do Batman. O Batman meio barrigudinho, assim, né? O Adam morreu com 80 e tantos anos, né? E foi uma referência para o mundo pop todo, né, cara? É uma coisa que marcou bastante, assim, e eu escrevi falando disso porque era uma coisa que me tocava. Eu me identifiquei, cara. Gostava muito de ver. A gente vai fazer um rápido intervalinho. Pô, passa muito rápido esse programa quando eu tô batendo um papo aqui com o cara, pô, que coisa séria. É só um instantezinho, tá? A gente faz um intervalinho e a gente já volta com o que acontece. Não sai daí. Estamos de volta, então, com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e em alta definição, canal 524 da NET e também RDC TV Digital. Você digita lá, vai aparecer o site, vai aparecer as redes sociais. Hoje eu estou batendo um papo com o Teddy Corrêa, que a gente falou ali um pouquinho sobre o Teddy Corrêa músico, depois a gente falou um pouquinho sobre o Teddy Corrêa escritor e tem o Teddy Corrêa palestrante também. Eu sei que tem outros Teddy Corrêas por aí, mas não dá para daí, não vai dar tempo para falar tudo mais. Tem que ir outro programa. Vai ter que fazer outro programa. Mas vamos falar um pouquinho das palestras, que eu já vi também fotos das palestras para uma gurizada em universidade, para uma molecada. Como é que é exatamente esse lance da palestra aí, TG? Essa palestra eu comecei a fazer em 2010. Eu desenvolvi uma fala, um conteúdo que é voltado para trabalho em equipe, criatividade, engajamento. E é uma coisa assim que tem a ver com a banda também muito, né? Então, eu falo muito desse ambiente corporativo, ambiente de trabalho, e uso um filtro musical para isso, entendeu? Muito bom. Um filtro que faz com que as pessoas vejam o seu ambiente de trabalho e o papel delas dentro deles através da música. Então é uma mudança de foco, assim, incrível, tem funcionado muito, por isso que eu estou fazendo há tanto tempo, e tem sido muito legal, porque o ano passado foi muito bom, esse ano está sendo melhor ainda. Olha as palestras. Só. E eu faço bastante para a Semana Acadêmica de Universidade, faço. De administração, de economia, de contábeis, de engenharia. Não é só de comunicação, jornalismo. E faço também para empresas. Então, já fiz por exemplo, já fui fazer essa palestra dentro do Facebook, em São Paulo. Já fiz para Ipiranga, já fiz para Fiat, já fiz para um monte de empresas assim, bacana, assim, que os caras precisam, por exemplo, incrementar a questão da comunicação entre as áreas. Sim. E aí, pô, como é que a gente vai fazer as pessoas despertar para esse trabalho diferente? Chama o Teddy. Chama o Teddy. A gente cria uma interação diferente. Entendeu? A gente tem imagens aí para rodar, Batista, para nós aí. Vamos ver um pouquinho das imagens que estão na palestra aí pro pessoal de casa. Eu vou trazer para vocês um filtro musical, uma maneira de enxergar, através da música, o dia a dia de vocês. E as soluções criativas, elas não brotam do nada, elas brotam de pessoas que olham o seu dia a dia de uma maneira diferente. O nosso desafio é justamente pensar o seguinte: e se essa equipe fizesse música, qual música ela iria produzir? O caminho para a criatividade é percorrido por essa situação, onde a gente sai do nosso ambiente de trabalho, que a gente está tão acostumado, e tem que chegar num outro lugar, que é, por exemplo, um integrante de uma banda. E a palavra é... Na dança da liderança, às vezes alguém dá um passo para frente e se coloca como mais qualificado para cumprir uma função. Mas, ao mesmo tempo, já que é uma dança, os outros dão um passo para trás. Porra, muito legal. E eu vi que tem um careca baixista ali no meio, ali, na plateia ali. O baixista sou eu, hein? Por exemplo, esse vídeo aí foi feito durante uma palestra para o CIE. Olha aí, ó. Em Pelotas. Olha só. A gente fez em várias cidades já pro CIE também. E rola um som também, então rola um som, voz, rola um som o tempo inteiro. Essa questão é da música, e a ferramenta que a gente
trabalho é justamente a música e a interação dela com o cérebro, que a gente às vezes não se dá conta do que o cérebro é capaz de fazer quando a música provoca uma reação diferente, entendeu? Eu estudei isso bastante para trazer para dentro da palestra esse tipo de... A música influencia a cabeça da pessoa, de fato, totalmente, então? Totalmente. Totalmente. A música, aliás, a música a gente não tem ideia do que ela é capaz de nos proporcionar. E quando eu digo que a música é essa ferramenta, porque como eu disse, a gente estudou isso, essa questão dos dois lados, né? O hemisfério mais ligado à matemática, digamos, e o outro hemisfério ligado ao emocional e tal, a música consegue fazer as duas coisas trabalharem juntas. Olha só. E aí na palestra a gente faz isso em nome do que a gente diz que são as soluções criativas. Que legal, cara. E falando nisso, como é que é a composição ali? A gente estava falando, botaram o Tedinho no início do programa aí como guitarrista do Nenhum de Nós, vocalista e tal. Como é que é esse negócio para compor letra e fazer a melodia? O Nenhum todo se reúne, ou alguém apresenta a letra, o pessoal faz a melodia, tu compõe no violão, como é que funciona isso? Varia muito, assim, mas a maior parte das letras do Nenhum de Nós sou eu que faço. Eu não sou guitarrista, o guitarrista é o Carlos e o Sadi, e o Veco, os dois são os guitarristas. Mas assim, eu posso trazer alguma coisa já bem encaminhada, mas eu gosto sempre de ressaltar que o trabalho que todo mundo ouve no disco e na canção, na rádio e tal, é o resultado das cabeças pensando juntas. Por isso que é uma banda, por isso que dura tanto tempo, por isso que existe essa interação, esse engajamento de todo mundo, entendeu? Porque é o resultado realmente de um trabalho de banda. Sim. Então eu posso trazer alguma coisa, ou trazer uma ideia, mas passa por um trabalho coletivo muito forte, onde todo mundo opina, todo mundo tem direito a veto, entendeu? Sim. E aí vira uma cara de banda, né? Que é a banda esse tempo todo. Bom, infelizmente nosso tempo está quase se esgotando. Quero saber, a gente tem aquela temporada ali no Teatro São Pedro. O que o pessoal vai ouvir ali nesse o show? Lançamento do Doble Chapa, do EP. As 4 músicas. E mais algumas surpresas. E vai ser muito legal porque a gente já fez todas as capitais da região sudeste e algumas mais para cima, assim, a gente já fez São Paulo, Rio, Curitiba, vamos fazer Florianópolis agora, então a gente vai chegar bem ensaiadinho em Porto Alegre e mostrar esse trabalho o show bem ajustado, né? Que beleza. E a gente vai ver o clipe do Nenhum de Nós, Uma Vida Ordinária. Como é que é a história, só para saber dessa música? Ela fala justamente do que a pessoa precisa fazer para ter uma vida extraordinária. Quando a gente fala em ordinária, é um termo muito espanhol isso também, né? Mas em português também tem daquela vida que te limita, que a rotina chega a te oprimir e tal. Então, tu acorda cedo, te enche de coragem para enfrentar e buscar o teu destino. A música fala disso, para transformar a tua vida numa vida extraordinária. Que show! E é o que a gente vai conferir agora, então. Temos o clipe aí, vamos encerrar o programa, então, com o clipe Nenhum de Nós, Uma Vida Ordinária. Tedi Correia, obrigado pela participação. Foi um prazer. Valeu mesmo. Qual é a temporada lá, Teatro São Pedro? De 6 a 9 de dezembro. Isso aí, então. Valeu. Nenhum de Nós para vocês. Sai o sol e pela rua eu já me vou a buscar meu destino. Se meus passos não estão seguros, não é que te despertei atrasado, mas estou preparado para sair de uma vida assim. Ordinária pra fugir até o fim da nossa ilusão. Toda a vida escutei tantas coisas que deveria fazer para ter um futuro. Incrível que todos já sabiam. Esse caminho perfeito e seguro já não serve mais. Incrível, todos já sabiam. Agora estou preparado para despertar.
pelo sol e pela rua. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.